Declaro aberta a sessão no dia 26 de setembro, com a abertura dos processos 080-23-11-48-2018 e os demais eu digo em seguida. Inicialmente agradecendo a presença do desembargador Jamil e Ramiro Barros, que atenderam a nossa convocação gentilmente para compor a nossa Câmara. Eu pergunto a todos se alguma observação em relação à ata anterior. Aprovada. Aprovada. Aprovado. Senhora secretária, há advogados inscritos para o primeiro processo? Sim, Excelência. Em favor do agravante, doutor Arthur Vitório Bringel Guimarães, e em favor do agravado, doutor Larissa Nogueira de Mello. Estão presentes. Doutor Gira, presidente, me perdoe um minuto. Eu entrei achando que hoje tinha um processo meu, mas estou olhando aqui na pauta, não tinha. Eu vou sair com as escusas de Vossa Excelência, pedindo perdão pela saída. Não considero como descaso, porque eu tenho uma outra Câmara também que eu estou acompanhando, um processo meu lá, e o meu aqui é dia 3, eu achei que era dia hoje. Então, eu peço permissão a Vossas Excelências para me retirar. Obrigado pela sua presença, tenha um bom dia. Obrigado. Bom dia, obrigado. Valeu, Chaves. Vamos lá. Eu inicialmente informo que vou ler o número dos 3 processos que serão votados em bloco, que são os 3 primeiros. São os processos 080-23-11-48-2018, 0800-99-32-57-2022 e 082-0911-78-2022. Primeiro agravante, ZR Comércio e Serviços de Comunicações Limitadas, advogado, Dr. Arthur Vitório Bringel Guimarães e outros. Segundo agravante, Oceanos Investimentos Imobiliários Limitados, EPP, Shopping do Automóvel, agravados as mesmas partes. Advogado, Dr. Daniel Faria Jerônimo Leite e outros, com a nossa relatoria. Eu vou dar início ao relatório. Aliás, a síntese do relatório aqui. Agravante, em 2006, promoveu a execução de título extrajudicial no valor de aproximadamente R$ 94 mil, referentes a serviços contratados pela agravante Oceanos Investimentos, Shopping do Automóvel, que foram realizados e não foram pagos. Houve bloqueio no curso da execução do valor de R$ 17 mil, cujo levantamento foi autorizado pelo juízo da Sexta Vara, com a caução representada em nota promissória. O primeiro agravo de instrumento contra a decisão, a Oceanos interpôs agravo de instrumento a qual foi dado provimento pela Terceira Câmara Civil, sob a relatoria do desembargador Estélio Muniz, ocasião na qual fora determinado a devolução do valor sob pena de multa diária de 1% do valor sacado. Não houve recurso desse julgamento colegiado. Em 2012, a Oceanos pleiteou a execução das astrentes, pois a decisão colegiada proferida pela Terceira Câmara Civil nunca foi cumprida. Em 2012, o então juiz de direito indeferiu a execução das astrentes, pois entendeu que não ser possível a aplicação de astrentes para fixação de obrigação de pagar. Manejado o agravo de instrumento contra a decisão que não foi conhecida por falta de peças obrigatórias. E resignado, foi almejada esta reclamação para que a validade do julgado da Terceira Câmara Civil ainda se mantivesse, uma vez que não houve recurso contra a decisão. Concedida pelo desembargador Luiz Gonzaga, para suspender a decisão, foi proferida pelo juízo da Sexta Vara. Ato contínuo, os autos foram redistribuídos a este signatário em razão da criação da Sétima Câmara Civil. Em decisão monocrática, proferi decisão no sentido de anular a decisão da Sexta Vara Civil, para que uma nova fosse proferida, respeitando-se o julgamento colegiado proferido pela Terceira Câmara. E resignado, a ZR ajuizou agravo interno, e nós estamos sendo julgados no momento, onde alega, entre outras impossibilidades do uso da reclamação, faz o tanto em julgado da decisão. Em preliminar, eu afasto a preliminar de não cabimento de reclamação. Não, isso não está. Em suma, presidente, é o relatório. Com a palavra o advogado do agravante para as suas manifestações no prazo regulamentar, informando inicialmente seu nome e número da sua ordem. Arthur Vitório Bringel Guimarães, OAB Maranhão 10.183. Excelentíssimo senhor presidente, relator da Sétima Câmara Civil, excelentíssimos senhores desembargadores, doutor procuradores, secretário, serventuário de Justiça,
colegas advogados que estão na sessão, e com cumprimento em nome da nobre colega doutora Larissa Mello. Excelência, é só uma questão de ordem. Nós temos 3 processos julgados em bloco, que serão julgados em bloco. Prometo não me estender, mas gostaria que Vossa Excelência tivesse uma tolerância em qualquer atropelo do tempo, tendo em vista que são 3 processos a serem julgados. Mas prometo ser breve e tentarei cumprir apenas no tempo de um tempo regimental. Como bem relatado pelo nobre desembargador Antônio Vieira, aqui que se trata de uma questão meramente processual, com discussão de direito. Não há nenhuma discussão fática quanto à matéria de fundo. O meu cliente, ZR Comércio, é uma empresa de publicidade, prestou serviços para o shopping do automóvel no ano de 2006, que não foi pago, executou o título extrajudicial e vem tentando, ao longo desses 18 anos, conseguir efetivamente lograr êxito. O primeiro fato que tem que se falar é que o shopping do automóvel foi revel na execução quando não opôs os embargos de execução. Esse é o primeiro fato. Houve uma revelia do shopping do automóvel, que aqui está denominada Oceanos. E aí, o juiz de primeiro grau logrou uma penhora de R$17 mil. Dessa penhora de R$17 mil, a Oceanos, Shopping do Automóvel, interpõe um agravo na relatoria do desembargador Estélio Moliz, em que ele defere a terceira Câmara dá provimento ao agravo, dizendo que o meu cliente deveria devolver os R$17 mil, mas ele colocou uma condição, até o julgamento da exceção de pré-executividade. Essa exceção foi oposta posterior ao prazo dos embargos. Tudo bem que a exceção não teria prazo para a sua oposição. Só que essa decisão da terceira Câmara Civil do desembargador Estélio Moliz foi dia 20 de setembro de 2006. Ele manda o meu cliente, exequente, devolver a penhora de R$17 mil. Ocorre que 20 dias depois, desembargadores, 20 dias depois, prestem atenção, o juiz de primeiro grau julga improcedente a exceção de pré-executividade do executado. Ou seja, por decisão superveniente de mérito, a decisão do agravo, ela perde o objeto. Meu cliente, que é exequente, não tem mais por que devolver os R$17 mil, tendo em vista que a própria exceção de pré-executividade declarou a rigidez e a liquidez e a certeza daquele título. Aí vamos lá. O réu, diante dessa decisão, não faz nada. 2 anos depois, em que meu cliente estava tentando penhorar outros imóveis, o réu atravessa uma petição requerendo um astrentes, porque o meu cliente não devolveu os R$17 mil nos 20 dias do lapso do trânsito em julgado do agravo para a decisão da exceção, e que ele não deveria mais devolver nem o principal e nem astrentes. Como é que se vai cobrar um astrentes se ele mais não é obrigado nem a devolver o principal? O exequente tem que devolver o dinheiro para a execução. Isso, para mim, seria algo inusitado. E aí, em 2008, ele começa a peticionar a petição das astrentes para tumultuar o processo. O executado quer ser exequente de um título dele que já teria caído por terra. Em 2012, o outrora juiz desembargador, que hoje é desembargador Gervásio, indefere essa petição de astrentes, e a decisão dele é cristalina, baseado tanto no CPC quanto na súmula do STF. Ele diz, não tem que se executar astrentes do exequente se ele não é mais obrigado a devolver aquela quantia. Dessa decisão do desembargador Gervásio, outrora juiz titular da 6ª Vara Civil, o executado
shopping do automóvel promove um novo agravo de instrumento, esse indeferido. O Tribunal de Justiça disse, não, doutor, você não tem que executar as trentes. Indeferido, doutor. E esse agravo de instrumento foi transitado em julgado com preclusão lógica. Aí, doutores, 6 anos depois, onde já havia vários imóveis penhorados, o réu, mais uma vez, atravessa, com toda a vênia e com todo o respeito, a colega advogada, atravessa uma reclamação teratológica, 6 anos depois do trânsito em julgado do agravo. Ele alega na reclamação que a decisão do desembargador Gervásio, a hora que era juiz, estava ferindo uma decisão do tribunal lá do desembargador Estélio. Ele buscou uma decisão em 2018, uma decisão de 2006, sendo que já havia sido superada essa decisão por 2 motivos. Pelo julgamento da exceção de pré-executividade, que o desembargador Estélio deixou isso bem claro no seu acórdão. E por 2 motivos. Por ter já sido julgado um agravo de instrumento. Portanto, a presente reclamação do shopping do automóvel, ela é inadmissível. Por quê? Porque existe no nosso Código de Processo Civil, artigo 988, parágrafo 5º, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Não pode, depois de uma decisão reclamada, lá em 2012, se propor uma reclamação. E mais, no artigo 505 e 507, diz: nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas relativas à mesma lide. É vedado a parte discutir o curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Súmula 734 do nosso Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte desse país. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeito da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, senhores, nós estamos aqui diante de um julgamento que já foi julgado e decidido por esse tribunal, tanto no agravo de 2012, quanto no próprio agravo do desembargador Estélio Muniz, lá em 2006. A executada, ora agravada aqui, ela está levantando e se apegando à decisão do desembargador Estélio Muniz, que mandou devolver os 17 mil, mas ela não está prestando atenção com todas as vênias à parte do dispositivo que diz que deverá devolver até o julgamento da exceção de pré-executividade. Portanto, excelências, a parte agravante, aqui no caso, que é a parte reclamada ZR, pede o provimento do agravo interno proposto pela ZR para julgar a inadmissibilidade de forma preliminar ou a improcedência da reclamação. Não cabe mais essa reclamação. Outrora, os outros 2 processos que advêm já são em decorrência de atos da execução. Essa reclamação, por conta até mesmo das redistribuições que houveram no tribunal, ela passou muito tempo para ser julgada. Ela está sendo julgada hoje, de forma colegiada, pela primeira vez. Ela foi julgada monocraticamente, uma vez pelo desembargador relator, que deu provimento à ZR e julgou improcedente a reclamação. Através de um agravo interno, o desembargador relator reconsiderou a sua decisão, com todas as vênias e respeito, nós opomos o agravo interno. Portanto, os outros 2 agravos são de matérias mais simples. O primeiro agravo de instrumento, que foi promovido pela executada, ele foi porque o juiz, doutor Gervásio, ele mandou dar seguimento à execução. A execução de quem? Do exequente. O exequente é que é o credor. E aí o devedor, mais uma vez, vem no processo querer virar credor. O executado quer virar credor de matérias já discutidas de forma cristalina por esse tribunal.
Então, desse agravo de instrumento, a ZR vem pedir o improvimento dele para que seja dado seguimento à execução do exequente. Eu estou sendo impossibilitado. Não tem nenhuma decisão que cassou meu título executivo de 97 mil. Nenhuma. Nenhuma decisão desse tribunal. E o segundo ato é que agora, já no ano de 2022, o juiz da sexta vara, que já não era mais o desembargador Gervásio, que já havia sido promovido, ele manda devolver valores que nós conseguimos calcionar. Quais foram esses valores que nós conseguimos calcionar, desembargadores excelentíssimos? Nós conseguimos fazer a penhora dos aluguéis de todos os locatários do imóvel. Mateus, o tabelionato que tem lá e várias outras lojas. É a garantia da execução, senhores desembargadores. E o juiz Data Vênia, com todo respeito, preferiu o levantamento por alvará. O levantamento por alvará para o executado. Mais de 200 mil reais. Isso é inadmissível. Não se transitou em julgado nenhuma decisão. Como é que o executado vai novamente levantar valores? O devedor vai levantar valores. Isso está garantido. Em nenhum momento o exequente, meu cliente, pediu levantamento de valor. Por quê? Porque eu respeito esse tribunal. E eu sei que tem matérias pendentes de julgamento que estão sendo julgadas na data de hoje. O desembargador relatou de forma muito tranquila e sábia, deferiu o efeito suspensivo e não deixou o dinheiro ser levantado. E ele não pode ser levantado até transitar todas essas matérias, nem que seja aqui ou que seja no Superior Tribunal. Portanto, desse pedido, desse agravo de instrumento que foi promovido por mim, venho pedir o provimento do agravo de instrumento e o improvimento do agravo interno promovido pelo réu, para que não seja levantado valor nenhum na sexta vara civil, seja para o réu, seja para o autor, para que seja garantida a execução até o trânsito em julgado desses recursos. Era o que me cabia sustentar. Agradeço a paciência e a atenção de vossas excelências e desejo um bom dia e um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, a advogada da agravada. Informando seu nome e número da OAB para registro, doutor. Larissa Cristina Nogueira de Melo, da Silva Santos, OAB 19.913. Pois não. Bom dia, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor desembargador Jamil, excelentíssimo senhor desembargador Raimundo Barros. Quero cumprimentar também o representante da Procuradoria, os servidores que aqui estão e o colega advogado que acabou de sustentar. Excelências, eu vou tentar ser breve também, como o colega adiantou, se referem a 3 processos, mas eu vou tentar ser bem objetiva nas minhas colocações. Primeiramente, é importante que se tenha em mente que toda essa situação começou não para discutir o título, essa situação aqui posta, não para discutir o título da ZR, mas, em verdade, porque no decorrer do processo da execução, foi feita uma penhora de 17 mil reais nas contas da Oceanos, e o juiz de base deferiu o levantamento pela ZR, sem que essa prestasse uma caução idônea. Dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento, sob relatoria do desembargador Estélio Muniz, e ele determinou, né, que esses valores, que a ZR ou prestasse uma caução idônea ou devolvesse o valor sob pena de multa diária de 1% sobre o valor levantado. Dessa decisão, não houve nenhum recurso por parte da ZR, e é importante que se destaque aqui, que se faça um parêntese, que em momento algum a decisão liminar do desembargador e posteriormente confirmada pela Câmara, falou que esse valor deveria ser depositado até o julgamento dessa exceção de presecutividade. Na verdade, o trecho diz exatamente o seguinte, eu vou falar aqui em literais o que está dizendo no trecho da decisão. Como tal, entendo ser necessária a apresentação de garantia inidônea, entre outros motivos, destaque. Entre outros motivos, porque a matéria de fundo está sendo discutida por meio de exceção de presecutividade.
Não foi só por isso que foi determinado a devolução dos valores, Excelência. Foi um dos motivos. Ele deixa bem claro, dentre outros motivos, porque a matéria está sendo discutida em sessão de executividade. Pois bem, dessa decisão não houve nenhum recurso por parte da ZR, o procedimento na base seguiu. Foi, inclusive, indicado bem em garantia pelo Oceanos, certo? E em dado momento, a Oceanos pediu a execução dessas astraentes, porque até aquele ponto não havia sido paga. E realmente a sessão de executividade havia sido julgada, certo? Mas, mais uma vez, não há no acordo uma condicionante. Embora ele mencione a sessão de executividade, não há condicionante para que se levante até ser julgada a sessão de executividade. Isso não há. Pois bem, foi requerido que fosse determinada, que fosse executada a multa. Primeiramente, o juízo de base deferiu esse pedido, determinando que a ZR pagasse esses valores, e mais uma vez a ZR se manteve silente, não efetuou o pagamento, não se manifestou, não fez absolutamente nada. Passado algum tempo, a Oceanos mais uma vez peticionou nos autos, já com os valores atualizados, requerendo novamente que fosse intimada a ZR já pela terceira vez para que efetuasse o pagamento da multa. E até esse momento, novamente, a ZR silente. Foi então que o agora desembargador Gervásio deu uma decisão onde ele apontou que não haveria essa execução da multa e pela primeira vez aí sim condicionou ao julgamento da sessão de executividade. Foi nesse momento, através do desembargador Gervásio, onde foi apontado que, em razão do julgamento da sessão de executividade, não haveria por que executar essas astraentes. Mas, na verdade, Excelência, são coisas distintas, né? As astraentes, elas foram fixadas como uma penalidade aplicada por esta corte pela ZR não ter prestado uma caução inidônea e, mesmo assim, ter ignorado a decisão da terceira Câmara, porque foi isso, ao fim e ao cabo. Foi ignorada a decisão da terceira Câmara que determinou a devolução desses valores ou a prestação de uma caução. Isso é o motivo da multa. Por outro lado, a decisão de executividade estava discutindo coisas do título. São coisas distintas que estão sendo faladas aqui. Pois bem, contra essa decisão do desembargador Gervásio, em razão dessas questões, foi interposta a reclamação. Sendo que essa reclamação, em sede liminar, determinou, uma decisão do desembargador Gonçalo, determinou que todos os atos constitutivos fossem suspensos, todos os atos constitutivos, toda penhora, todo bloqueio, tudo fosse suspenso. Isso foi uma decisão liminar do desembargador Gonçalo. E no mérito, a apelação foi provida, né, como foi procedente, conforme o desembargador, o excelente senhor desembargador relator informou, foi procedente, determinando que fossem executadas as astraentes. Ou seja, nós temos aqui uma determinação, e mantida a liminar que foi dada na reclamação. Então, nós tínhamos aqui uma determinação de suspensão dos atos constitutivos e execução das astraentes. Embora fosse essa determinação, quando os autos retornaram para o juízo de base, mais uma vez, o desembargador Gervásio não só deu seguimento aos atos constitutivos, embora eles tivessem sido determinados a sua suspensão, ele deu seguimento, como ele mais uma vez atrelou o objeto da execução de multa com a exceção de executividade, o que já havia sido afastado em sede de reclamação. Então, o que é que ele fez? Ele fixou um lapso temporal jamais mencionado nos autos, seja nos autos de base, seja pelo Tribunal de Justiça, ele fixou um lapso temporal. O certo deveria ser, a partir do descumprimento da decisão do desembargador Estélio Muniz, através da terceira Câmara, até o efetivo cumprimento, que nunca foi dado. Mas o desembargador Gervásio entendeu que o lapso temporal seria da decisão da terceira Câmara até o julgamento da sessão de executividade, tornando completamente inútil o objetivo da multa. Ao fim e ao cabo, a excelência, se mantesse esse entendimento, seria o mesmo que promover esse tipo de atitude de ignorar as decisões deste tribunal, que vem se arrastando há anos esse descumprimento, e aí fixar num prazo de 20 dias, um lapso temporal jamais mencionado, tendo na reclamação sendo reconhecida que não há relação entre a sessão de executividade e essa cobrança das astraentes. Certo? Então, por conta disso, por conta dessa decisão do desembargador Gervásio, à época juiz da sexta vara, que foi interposto um novo agravo de instrumento pela Oceanos, tanto pedindo que fossem suspensos os atos constitutivos em cumprimento à decisão da reclamação,
como também que fosse afastado esse lapso temporal que ele havia fixado, que era da decisão da terceira Câmara ao julgamento da sessão de presecutividade. Até porque, excelências, como vocês sabem, a exceção de presecutividade ela pode ser movida a qualquer momento que se encontre uma questão de ordem pública. O que reforça essa questão de que são coisas distintas, a execução da expediente e a exceção de presecutividade. Nesse agravo de instrumento movido contra essa decisão do juízo da sexta vara, foi concedido o efeito suspensivo, e aí o juiz de base, já na sexta vara, com o juiz Jamil, em cumprimento, vejam só, em cumprimento às decisões proferidas nos autos da reclamação e nos autos do agravo de instrumento que foi interposto da decisão do desembargador Gervásio em relação à fixação do lapso temporal, o juiz da sexta vara, em cumprimento a essas decisões, determina a suspensão dos atos constitutivos. Novamente, esses atos, excelência, essa penhora que foi feita dos valores dos aluguéis do shopping do automóvel, na verdade, eles jamais deveriam ter sido feitos, porque a todo e qualquer momento estava sob a tutela de uma liminar que mandava a suspensão desses atos constitutivos. Mesmo com uma decisão do tribunal determinando uma suspensão de atos constitutivos, o juiz da sexta vara determinou que fossem feitas essas penhoras. Então, o que o juiz da sexta vara, através do juiz Jamil, fez foi único e exclusivamente dar cumprimento às decisões do Tribunal de Justiça, determinando que a suspensão desses atos constitutivos e a devolução dos valores aos oceanos. Ora, se as penhoras não deveriam nem ter sido feitas, por que vai manter nos autos? É, mais uma vez, uma penhora ilegal, certo? Uma vez que, se não deveria não deveria ter sido feito nenhuma penhora, nenhum ato, e ele foi feito de forma ilegal, porque contrário às decisões deste tribunal, não haveriam razões para que ele não determinasse a devolução desses valores. Não só a devolução, como realmente a suspensão, que é o que foi feito, a suspensão dos atos constitutivos contra oceanos até a resolução de todo esse imbróglio aqui. Que, ao fim e ao cabo, a discussão é única e exclusiva da forma como eu falei anteriormente para vossas excelências. Aqui se discute exclusivamente a execução das astrentes que foi determinada por esta Corte e descumprida reiteradamente pela ZR, e a fixação do lapso temporal, sendo que em ambas as situações não há que se relacionar, novamente, eu preciso ser enfática, porque é uma parte muito importante desse processo, não há como se relacionar essa exceção de presecutividade com a multa com a multa, que foi uma penalidade aplicada pelo descumprimento pela ZR. Então, excelências, o que se pede, na verdade, é que seja mantida a decisão do eminente desembargador relator nos autos da reclamação, que a julgou procedente. Quanto ao agravo de instrumento, também que seja provido esse agravo de instrumento para determinar que esse lapso temporal seja, na verdade, do descumprimento a partir da decisão dada pela terceira Câmara Civil, que foi lá em 2016, até os dias atuais, visto que até hoje não foi cumprida, certo? Então, o provimento do agravo nesse sentido. E no agravo de instrumento movido pela ZR, que esse seja totalmente improvido. Era o que me cabia sustentar. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Com a palavra, o Ministério Público. Quer se manifestar? Excelência, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia aos desembargadores, doutor Vieira, doutor Jamil, doutor Barros, senhores advogados. Nesse processo aqui, o que é lamentável é que essa ação, esses atos de execução, já estão virando um processo em si e com desdobramentos que, se não tiverem fim logo imediato, vai passar o tempo aí. Porque essa reclamação foi aforada por Oceanos Investimentos contra o ato do juiz de direito da sexta vara, que julgou o título executivo rígido, né? Ou seja, apto para dar prosseguimento. E aí, ele entendeu, no entendimento do Ministério Público acertadamente, que não tinha mais sentido a execução da astraente, que se fundamentava justamente na falta de legitimidade do título executivo. Então, o que acontece? Ele suspendeu, então, o levantamento do valor e a Oceanos ajuizou essa reclamação. Mas a reclamação contra ato judicial, ela não tem sentido, conforme artigo 988, parágrafo 5º, inciso 1,
quando ela é proposta após o trânsito em julgado da decisão. E essa decisão foi no bojo do agravo de instrumento que foi julgado improcedente. Contra esse julgamento houve um novo agravo de instrumento que foi inadmitido, não foi conhecido. Então, o que acontece? Na verdade, eu estou me atendo aqui à reclamação. Essa reclamação ela tem como preliminar a falta de condições para a sua sustentabilidade. Isso porque o Ministério Público se manifesta pela rejeição da reclamação, dada a inadequação da via eleita, porque ela foi manejada contra a decisão passiva de agravo de instrumento. Só que esse agravo de instrumento já foi também manejado e não foi conhecido. Portanto, excelências, contra a reclamação é como se manifesta o Ministério Público. Obrigado, doutor Danilo. Desembargador Jamil, desembargador Raimundo Barros. Inicialmente, vamos tratar da liminar que eu estou afastando, por entender que não cabe na reclamação, pois até presente data a execução se arrasta. Não podemos falar em ocorrência de trânsito em julgado. A execução está se arrastando no primeiro grau até hoje. Então, por razão pela qual estou afastando a preliminar. Como voto o desembargador Jamil? Eu acompanho, rejeitando a preliminar. Como voto o desembargador Raimundo Barros? Também acompanho, presidente. Vamos lá, então vamos seguir. Eu vou ler resumidamente o voto, porque muita coisa já foi esclarecida pelos nobres advogados. Então, em suma, é o seguinte. Conforme se extrai do deciso, a decisão guerreada pelo reclamante não transitou em julgado, pois os atos da execução ainda reclamam atos jurisdicionais e necessários para o encerramento da contenda, visto que a ação de execução ainda está em trâmite junto ao juízo de origem. Assim, salvo melhor juízo, é cabível sim a reclamação para retornar os efeitos do julgamento colegiado realizado pela terceira Câmara Civil, cujos autos foram redistribuídos a esse signatário face à criação da sétima Câmara Civil. Neste contexto, afasta a alegação da agravante, ZR Comércio, sobre o não cabimento da reclamação. Com relação ao mérito dos agravos internos manejados pelo ZR Comércio, tenho que a melhor sorte não lhe assiste. Isto porque, conforme dito na decisão ora julgada, cuja determinação fora no sentido de anular a decisão monocrática e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para decisão para levar em consideração os efeitos do julgamento colegiado da terceira Câmara Civil, quando do julgamento do agravo do instrumento 16.957/2006 e da multa ali fixada. Diferentemente do juízo a qual determinou o afastamento da multa imposta pela terceira Câmara Civil, verifica-se legalidade do citado deciso, pois não competiria àquele juízo o afastamento de uma decisão colegiada, a qual sequer fora recursalmente impugnada pela parte prejudicada que, ao contrário do que se sustenta, quedou-se inerte do cumprimento da obrigação ali determinada até a presente data. Caso se autorize que o juízo singular simplesmente desconstitua uma decisão colegiada que não for impugnada, estar-se-ia a ferir o princípio da colegialidade, o que não se pode permitir. Caso, neste contexto, o que se determinou fora que o juízo a qual reanalisasse o feito e, em respeito à decisão colegiada, proferisse nova decisão, ainda que se aplicando a prerrogativa de reduzir a existente da qual autoriza o CPC, porém não simplesmente deixar de aplicá-la, motivo pelo qual mantém a decisão agravada. Quanto à liberação ou não do valor bloqueado pertencente ao Oceanos Investimentos, tenho que, por segurança, manter o bloqueio da quantia até que o juiz que proferiu o julgamento acerca da execução das astentes por ela pleiteada em decorrência do inadimplente da exequente ZR Comércio de determinação judicial fixada pela terceira Câmara. Então, senhor presidente, em outras palavras, eu estou votando no sentido de que estou negando provimento aos agravos internos 80.23.11.48/2018, 0800.993257/2022, pois verifique-se a ilegalidade no citado deciso, pois não competiria àquele juízo o afastamento de uma decisão colegiada, a qual sequer fora recursalmente impugnada pela parte prejudicada, que, ao contrário do que sustenta, quedou-se inerte. Desta forma, eu estou determinando o envio do presentes autos ao primeiro grau para que se dê nova decisão, respeitando o que fora decidido pela terceira Câmara Civil. E dá provimento ao agravo de instrumento 082.911.7822,
por se trata de uma execução que se arrasta por quase 16 anos, razão pela qual é necessário se faz manter o bloqueio da quantia de R$ 186.982,86 a título de cautela pertencente executada até que o juiz ACOL proceda a nova decisão acerca da situação dos autos, observando-se a determinação contida quanto ao julgamento do agravo 16.957/2006 pela então colenda Câmara Civil. É como voto. Com a palavra, desembargador Jamil. Vossa Excelência está votando pela procedência da reclamação, é isso? Não. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, procedência determinando que os autos sejam remetidos ao primeiro grau para que seja dada nota da decisão. Então, está considerando o válido as trinchas, né? Justamente. Sabe? Sim. E mantendo o bloqueio do valor de 186 mil a título de cautela até que seja resolvido essa situação no primeiro grau. Desembargador, diante das brilhantes, seu voto, eu li seu relatório, seu voto, a ementa, tudo aqui está disponível. Ouvi a sustentação aí, doutora Larissa, doutor Arthur, e eu confesso a Vossa Excelência que estou em dúvida. Eu não sei se o desembargador Barros já está convicto e talvez possa me ajudar votando, porque eu estou pretendendo pedir vista dos autos. Eu estou aqui, confesso que cheguei agora e conhecendo os autos desse momento. E eu até queria votar logo, porque, pelo que eu vi, se arrasta há mais de 16 anos. Eu fico até com vergonha quando se fala de um processo de 16 anos. Mas nós não contribuímos para isso, pelo menos nós três aqui. Estamos bem tranquilos a respeito. Mas eu estou em dúvida, a princípio... Desembargador Jamil, Foi, não, Excelência, como sempre, tem essa capacidade de diálogo democrático. Eu já tinha recebido o voto do desembargador Vieira e tinha mandado da minha assessoria aqui, a doutora Carla, fazer um estudo, né? Porque eu, na verdade, eu estou respondendo durante as férias do desembargador Josemar, né? Então, por isso é que eu já estava com o pensamento, já estou com o pensamento formado, né, no sentido de acompanhar o relator. Eu acho que a decisão mais, digamos assim, mais equilibrada e que desamarra, assim, de certa forma, alguns pontos aí para a conclusão do processo é a decisão de Sua Excelência, o relator. Por isso é que eu já estava aqui, já tinha tido voto, já tinha feito aqui um estudo com minha assessoria. Se Vossa Excelência pedir vista, eu voto e, oportunamente, poderia reformular ou não minha decisão. Desembargador Jamil, o senhor permite que eu faça um sucinto resumo do que aconteceu para maior esclarecimento? É o seguinte, a ZR Comércio fez um trabalho, se não me engano, de revestimento de cerâmica no shopping do automóveis. Importou no valor de R$ 94 mil. Esse valor não foi pago. Então, o que é que aconteceu? Houve uma execução. Foi bloqueado o valor de 17... Se foi oferecido um terreno no valor de 150 mil, eles não aceitaram. Foi bloqueado o valor de R$ 17 mil. Esse valor que foi bloqueado foi liberado. Na terceira Câmara Civil, foi determinado que esse valor fosse devolvido sob pena de multa de 1%. Devolvendo para o juízo do primeiro grau, o juiz do primeiro grau não aceitou, disse que não caberia essa multa de 1% nesse tipo de ação. E aí o que acontece? Você trouxe a ação para cá, foi bloqueado o valor de R$ 184 mil, porque ainda não foi resolvido nada no primeiro grau, e esse processo se arrasta aqui desde 2006. Então, o sumo da questão, eu mantive bloqueado esses R$ 184 mil e a determinação de que o processo volte para o primeiro grau para dar uma nova decisão acatando a determinação da terceira Câmara Civil. Isto é, que seja calculadas as trentes, ele pode até, dentro do entendimento dele, que faça uma gradação nos valores. Se é mais ou menos, ele faça isso, mas não desacatar o que foi determinado. Essa decisão, então, foi confirmada pela terceira Câmara
E o juiz é que está desconstituindo agora, mesmo com Justamente, trânsito em isso julgado. mesmo, isso mesmo. Eu ouvi da sustentação aqui de doutor Arthur de maneira diferente, como se a ação tivesse sido julgada improcedente e a validade dessa multa prevaleceu por apenas 20 dias. Não é isso. Não, não tem isso não, doutor. Tá bem. Eu vou, então, Uma já questão, diante das questão de duas ordem, só uma questão, manifestações aí, o senhor me desembargador, permite, quem está falando? o advogado Arthur, o senhor me permite relatar uma questão de ordem? Só quanto a essa dúvida do fato. A decisão da terceira Câmara, que mandou devolver, foi do dia 20 de setembro de 2006. E o julgamento da improcedência da execução foi dia 10 de outubro de 2006. Então, realmente, ficou 20 dias em que meu cliente ficou obrigado a devolver. Hoje, a execução do executado, ele está pedindo R$ 500 mil do meu cliente. O executado está virando credor, é porque não foi citado valores. Mas Tudo bem. essas atrizes são um absurdo que estão sendo solicitadas. Mas essa é uma questão de fato. Mas isso vai ser esclarecido lá no primeiro grau, de Não vai ser acordo com o que no está primeiro grau. determinando o relator. Inclusive, o juiz do primeiro grau pode exercer esse entendimento de estipular um valor dentro da razoabilidade. O importante é que não foi pago e as assistentes têm que ser... Mas a ação foi julgada improcedente, não é isso? Sim. E determinando que o juiz do primeiro grau cumprisse a determinação. Eu sei que são dois brilhantes colegas, amigos aí, desembargador Vieira e desembargador Barro, mas ainda persiste minha dúvida. Eu quero estar com vocês na próxima sessão, revê-los, Tá e aí eu certo. trago na próxima sessão, terça-feira, tá bem? Tá bom, então, doutor. Então, fica consignado que foi pedido vista pelo desembargador Jamil e o desembargador Raimundo Barros acompanhou a relatoria. Será um prazer revê-lo, desembargador Jamil. Tá certo. Nós temos agora mais um processo. Aos advogados, meus sinceros agradecimentos. Estão liberados. Agradeço. Bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado. Bom dia, excelência. Bom trabalho. Senhora secretária, nesse próximo processo, existe algum pedido de sustentação oral? Sim, excelência. A doutora Gabriela Lins, em favor do apelante. Então, tá bom. Na verdade, Apelação civil do processo 085-6037-26/2021. Apelante, Sendas Distribuidora S.A., advogado Guilherme Pereira das Neves, apelado Estado do Maranhão, procurador Leonardo Bezerra Aquino. Nossa relatoria. Trata-se de recurso de apelação civil interposta por Sendas Distribuidora S.A. contra a sentença lavrada no juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública da capital, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada contra o Estado do Maranhão, na qual julgou liminarmente procedente os pedidos contidos na exordial, quais sejam que o Estado do Maranhão deixasse de cobrar ICMS sobre serviço de energia elétrica e telecomunicações, em patamar superior à alíquota genérica, nos termos do artigo 332, inciso 2, 487, inciso 1, todos do CPC. O juiz do primeiro grau julgou liminarmente procedente os pedidos contidos na exordial. Sustenta em síntese que o direito pleiteado foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 714139 de Santa Catarina, tema 745, com repercussão geral reconhecido, restando decidido que as alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações não pode superar a alíquota geral do Estado, de forma que, em caso, não poderia o Estado do Maranhão impor a atribuição do referido imposto alíquota de 27%, devendo observar a alíquota geral de 18%. Em sua contrarrazões, opinou pelo desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do doutor Danilo José de Castro Ferreira, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. É o relatório, presidente. Com a palavra, a advogada, para se manifestar no prazo regimental, informando seu nome e o número do AB para registro. excelência, bom dia. Na verdade, a minha era uma preferência simples, eu não pretendo sustentar. Muito bem. Então, vamos lá. Com a palavra do Ministério Público, permitido a omissão de parecer?
Excelência, aqui, porque a apelante ajuizou esse recurso baseado no julgamento do recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, número 714.139. Esse tema, que tem vinculação, né, a todos os tribunais, repercussão geral reconhecida, ficou consignado que as alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica e serviços não podem superar a alíquota geral do Estado, né? Então, o Estado do Maranhão está cobrando 27%, uma espécie de seletividade. Entretanto, o Supremo disse que é preciso observar a alíquota modal, que é aplicável a todos os outros contribuintes nas outras operações. E aí, a única coisa que se destaca aqui é que a Corte Superior determinou a modulação dos efeitos a essa decisão, né? Estipulando que ela produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, ou seja, essas estariam fora dessa modulação. Essa ação proposta aqui pela apelante foi proposta posteriormente ao início do julgamento do mérito, do recurso extraordinário. Foi proposta em 25 de novembro de 2021. Então, ela está sujeita a essa modulação. É por isso que nós estamos aqui opinando pelo conhecimento e provimento parcial baseado nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal para reconhecer o direito ao recolhimento do ICMS, incidentes sobre serviço de telecomunicação, considerada a alíquota geral prevista na Lei 7.799 de 2002 do Estado do Maranhão, mas a partir do exercício financeiro de 2024. É como a gente se manifesta. Ministro Paz, isso aqui é uma ação simples, do entendimento também fácil, como bem detalhou o doutor Danilo. O entendimento, de forma simples, o entendimento do Supremo é de que a alíquota incidente do ICMS deve ser, em termos do Maranhão, de 18% e não 27%. Acontece que, conforme o julgamento, que a presente ação ocorreu em 25 de novembro de 2021 e a decisão do Supremo foi de fevereiro, quem estava sob a orientação dessa data de fevereiro de 2021, o desconto foi imediato. A partir de então, como foi o caso do Maranhão, que foi em novembro de 2021, só terá efeito a partir de janeiro de 2024. Então, até dezembro de 2023, o Estado deverá recolher 27%. A partir de janeiro, é 18%, conforme decisão do STF. É como voto, presidente. Senhor relator, só posso pedir aí um esclarecimento? Sim. E serviço, ou que produto é esse que o Estado taxou com essa alíquota? É sobre energia elétrica e serviço de telecomunicação. Tudo bem. Então, Vossa Excelência está no mesmo sentido do Ministério Público. Plenamente. Acompanhe Vossa Excelência. Como voto desembargador Jamil. Eu não entendi, desembargador Barros. O desembargador... Eu acompanho. Eu também acompanho. Vossa Excelência está de acordo com o parecer ministerial, a matéria exatamente. é de fácil entendimento. Anunciando o resultado do julgamento, o provimento foi parcial do recurso para determinado Estado do Maranhão que realiza a cobrança do ICMS valendo sua alíquota normal a partir de janeiro de 2024. Mais alguma observação dos colegas para fazer? Está tudo certo, presidente. Nós vamos esperar o desembargador Jamil na próxima sessão. Desembargador Raimundo Bastos, estou me informando aqui, o senhor não esqueceu de votar na sessão virtual, que encerra hoje? Encerra Tá hoje. bom. E eu vou votar agora na próxima, né? Na próxima semana toda também eu voto, né? É sim. Desembargador presidente, não tem câmara estendida aí, não? Ou é lá na virtual? Tá bom. Entrando aqui também junto a minha Eu acredito que vai ser, por enquanto, na virtual, né? Porque o desembargador Tairone não está mais com a gente. Tá bom. O Tudo bem. desembargador já está de férias. Então, tudo bem. Um Então, abraço. hoje.
Tudo Nós não certo. vamos ter mais processos, não, né? Está encerrado. Hoje não. Eu agradeço a todos. Tenham todos uma boa semana. Obrigado, Obrigado. até terça.